Olá, meu nome é Fernando Gasparetto, professor de literatura, e nos próximos minutos eu vou fazer uma revisão bem rápida falando a respeito do período literário barroco. Então, tudo começa com disputa religiosa. Como contexto, Martinho Lutero, em 1517, publica 95 teses denunciando a Igreja Católica por indulgência, venda do perdão de pecados. Martinho Lutero é perseguido pela Igreja, excomungado pelo Papa Leão X, mas forma aí a partir dele a Igreja Protestante, passa a ter alguns discípulos, um deles João Calvino, também referência, começa a pregar a respeito da teologia da prosperidade. Muitos burgueses aí começam também se tornam, deixam a Igreja Católica, se tornam seguidores do protestantismo. A Igreja Católica, em um contra-ataque em 1545, decide então reunir a sua liderança no Concílio de Trento. E essas ações da Igreja Católica nesse período ficaram conhecidas como Contra-Reforma, que eles posicionaram contra a reforma protestante do Martinho Lutero. Três coisas foram estabelecidas nesse concílio. O retorno do Tribunal da Santa Inquisição, que prenderia, confiscaria bens e até mesmo condenaria à fogueira pessoas que seriam considerados pela Igreja julgados hereges. A Igreja divulgou uma lista de livros que estavam proibidos de ser lidos pelos seus membros e é fundada a Companhia de Jesus, da qual fazia parte José de Anchieta, o padre Antônio Vieira e outros jesuítas missionários que eram enviados principalmente às novas terras, ao novo continente aqui, onde nós estamos no Brasil, para evangelizar os nativos, convertê-los ao catolicismo. Falando sobre cultural e artístico, o barroco inicia no finalzinho do século XVI e vai até o início do século XVIII, e surge de uma tentativa de fundir antropocentrismo e teocentrismo, ou seja, duas visões opostas. A arte é marcada por angústia e dúvidas existenciais, até mesmo por essa questão da disputa religiosa. Temas religiosos voltam a fazer parte das obras, principalmente das artes plásticas, e pintores como Caravaggio, Rembrandt e Velázquez se destacam aí com essa temática religiosa neste período barroco. Principais artistas do período apresentam nas suas obras temas contraditórios, sagrado e profano, luzes e sombras, racional e irracional. No projeto literário, a pegada é criar textos sofisticados, extremamente elaborados, com metáforas complexas, que causem algum tipo de reação ou espanto no seu público. Essa obra desse período circula nos centros de poder, corte, ou nos centros de saber, universidades. Surgem também neste período as academias locais, onde os poetas vão ler e estudar as poesias e tratados da retórica clássica. Os escritores deste período, eles preferem restringir o seu público. E uma forma de restringir o público, então, é não permitindo que a sua obra fosse publicada e impressa pela prensa, criada por Gutenberg. Então eles apenas autorizam a divulgação através da via manuscrita. O público principal, os poetas desse período escreviam para outros poetas. Havia uma disputa para ver quem que dominava melhor a retórica clássica. Até por isso eles aprovam a repetição de temas. É uma pegada de dupla face esse negócio. Tanto o poeta é avaliado pela complexidade, se ele escreve difícil, se ele escreve complexo, se ele escreve de forma elaborada. Ele é considerado neste período um bom poeta. E o leitor, se ele consegue ler e entender com certa facilidade o material dessa obra, ele também é um leitor digno da obra barroca. Quatro características se destacam aí: fusionismo, pessimismo e feísmo, rebuscamento, dinamismo e teatralidade. Fusionismo, fusão da visão medieval com a visão renascentista. Na pintura a gente vê isso com a técnica do chiaroscuro, claro e escuro, luzes e sombras. Na música, combinação de sons. Na literatura, temas referentes a coisas racionais e irracionais, razão e fé. E até aí os poetas fazem bastante uso da antítese e do paradoxo. Aproxima opostos, destaca contrastes, concilia extremos como pecado e perdão, erotismo e espiritualidade.
e aí surge muito nas obras do período a imagem do crepúsculo e da aurora. Pessimismo e feísmo, até por causa dessa questão da disputa da religião. Isso dá um caráter mais dramático à vida, um olhar pessimista do artista, das pessoas do período. Vida terrena é vista como uma vida de tristeza e sofrimento, mas a vida celestial é onde nós encontraremos felicidade. A arte explora a miséria da condição humana, aspectos cruéis, dolorosos e até mesmo repugnantes nós podemos observar na obra do Barroco. O rebuscamento, uma ornamentação excessiva, uma forma de refletir a glória de Deus através da arte. Tá? Uma riqueza visual muito grande nós vemos na obra literária. Linguagem trabalhada, cheia de imagens, figuras, jogos de palavras e figuras de linguagem. Dinamismo e teatralidade, sensação de movimento é presente na obra do período. Isso também indica a questão, né? Representa a instabilidade deste período. Linhas curvas aparecem nas artes, diferente das linhas retas do período da Renascença. E toda a obra desse período tem um caráter exagerado, teatral, para chocar o seu público. Né? Temas que são redundantes nesse período. A influência dos clássicos é presente, então temáticas dos gregos, dos romanos aparecem aqui. A fragilidade do ser humano, fugacidade do tempo, carpe diem, aproveite o dia, o tempo passa muito depressa. Criticar a vaidade e a costumes e ao cotidiano, contradições do amor, mas o tema é menos importante do que a linguagem. A preocupação é a linguagem. E a linguagem tem que ser? Quais características tem que ter a linguagem desse período? Agudeza e engenho. O que é agudeza? Dizer algo de forma imprevista e inteligente. Tá? O engenho é uma associação inesperada entre ideias. É uma forma de sintetizar o pensamento, mas através do uso de palavras brilhantes. Claro que para isso se faz o uso de metáforas, mas existe todo um processo para poder criar essas metáforas. Né? O pessoal, os poetas do período seguiam uma análise que eles faziam de 10 categorias, duas delas, só para destacar aqui a qualidade, isso tinha a ver com as características do tema, mas também a ação. O que essa obra provocaria no apreciador da obra ou no leitor? A ideia era criar uma lista de ideias, imagens e fazer uma relação entre elas. O menos comum era considerado o melhor. Um processo típico do período era uma técnica conhecida como disseminação e escolha. O poeta fazia sua seleção de metáforas, ideias, criava relação, espalhava as ideias e metáforas nas primeiras estrofes do seu poema e na última estrofe ele passava recolhendo, como ele retomava as estrofes e fazia o fechamento do seu poema. E as duas correntes são o cultismo, também conhecido como gongorismo, por causa do poeta Luís de Gôngora. Nós vemos este estilo presente principalmente nas poesias do período. Linguagem rebuscada e 3 artifícios específicos eram utilizados. Jogos de palavras com trocadilhos, etc. Jogos de imagens, figuras de linguagem e jogos de construção sintática. Estímulos sensoriais também fazia parte da pegada desse estilo, do cultismo. Trabalhar com palavras que remetessem a sensações auditivas, a cores, visual, olfativo, enfim. Conceptismo é o outro estilo, uma outra corrente, também conhecido como quevedismo. Isto aparece muito na prosa do período. Valoriza a construção intelectual, o conteúdo e busca deslumbrar através de argumentação lógica e comparações ousadas o leitor. Falando um pouquinho sobre a literatura nacional, na verdade, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o Barroco brasileiro. Mas na verdade nós não temos um sistema literário ainda. Por quê? Porque na verdade há 3 condições para que nós possamos considerar um sistema literário. Primeiro, tem que haver escritores. Os escritores têm que produzir. Tá? Depois, em relação à publicação e circulação, tem que ser possível. Tem que haver a possibilidade de publicação e circulação da obra. E o público tem que haver um público regular também. E nesse período o Brasil ainda não tem isso. Apesar de, para que houvesse isso, nós teríamos que estar dentro de um sistema, de um centro urbano, que tivesse alguma organização. Nesse período, Salvador e Recife são os 2 locais do Brasil que têm alguma organização nesse sentido, mas há poucos escritores e raramente eles são publicados. E os que haviam aqui dependiam muito de difusão oral e manuscrita, não havia uma frequência então nesse tipo de divulgação. Então, o que acontece no Brasil então? Nós vamos dizer que no Brasil ocorrem manifestações literárias. E, de verdade, sistema literário, a gente só chega numa condição plena de ter um sistema literário, e tudo isso que eu citei, no século XIX, já lá no período do Romantismo. O marco inicial do Barroco brasileiro, o lançamento da obra Prosopopeia, que apesar do Bento Teixeira, apesar de não ter grandes qualidades literárias, é a obra que marca o início do Barroco no Brasil. Tá? Os autores que são considerados os maiores e melhores do período vamos citar
Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Ambos viveram muito tempo na Bahia, tá? Sendo Gregório de Matos baiano, inclusive. Vamos citar isso aqui. Tá? Lembrando que citei Salvador e Recife. Gente, nesse período Salvador era a capital do Brasil. Então, de 1549 até 1763, Salvador era a capital do nosso país. Tá? Falando um pouquinho do Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira nasceu em 1608, faleceu em 1697, aos 89 anos. Nasceu em Lisboa, mas foi para a Bahia muito menino. Foi ordenado em 1634. Foi, por causa da sua oratória, da sua comunicação, ele se destacou muito nessa área, tá? Como um grande discursista, como um padre que fazia sermões incríveis. E ele se torna embaixador de Dom João IV, né? Viaja a várias partes. E ele chegou a ser condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição, que nós citamos há pouco. Pois é, porque ele escreveu duas obras, uma com uma pegada profética, outra que discordava aí de uma linha de argumentação e de estudo teológico da Igreja Católica, e aí a Igreja analisou essas obras e ele foi considerado por um período herege, ficou preso 2 anos, mas acabou depois recebendo perdão papal. Aí ele chegou a editar e a lançar 207 sermões, foram editados e publicados. Era conhecido pela sua argumentação engenhosa e retórica perfeita. Podemos destacar, bom, há vários discursos, mas destacamos aí um discurso que ele fez especificamente no período da invasão holandesa e também alguns discursos que ele teve a favor do índio, defendendo a libertação do índio, de o índio não ser utilizado como escravo. Então, o Padre Antônio Vieira se destacou muito pelos seus sermões e ele se utilizava de 4 passos para elaborar sermões. Exórdio, onde se apresenta planos e ideias que serão defendidas durante a realização do sermão. O segundo momento, o momento da invocação ao divino, que vem a inspirá-lo e fazer fluir a sua comunicação e tocar os ouvintes. A confirmação, que seria o próprio desenvolvimento, a apresentação de alegorias, sentenças e exemplos diversos. E o fechamento, que é conhecido como peroração, que deveria ser de forma vibrante. O poeta também que nós citamos aqui, que se destaca nesta manifestação barroca brasileira, é o baiano Gregório de Matos Guerra. Formado em Direito em Coimbra, se destacou pelas suas poesias. 3 tipos de poesia: lírica, sacra e satírica. Lírica, que tem uma pegada temática falando muito sobre a oposição de espírito e matéria, tá? Comparando, uma coisa que é inspiração até de Camões e alguns outros poetas anteriores a ele, comparando a beleza feminina, a natureza. A poesia sacra, o que sobressai nessa poesia é o senso do pecado, a constatação da fragilidade humana, o medo da morte e o medo da condenação eterna também. Mas na verdade Gregório de Matos se tornou conhecido e famoso por causa da sua poesia satírica, conhecido como Boca do Inferno. Fazia críticas aí muito fortes, assim, críticas inteligentes, mas criticava a sociedade baiana, os políticos, as autoridades. Ficou conhecido como Boca do Inferno, chegou a ser degredado para Angola em 1694 e quando pôde voltar para o Brasil não permitiram que ele voltasse para a Bahia, ele teve que morar em Recife. E na sua poesia você vê um olhar crítico sobre Bahia, sobre Pernambuco, e você vê aí que de verdade uma coisa que ele fazia muito bem nessa poesia satírica era denunciar a corrupção econômica e moral do período.